Judas 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Senhor, mais uma vez apresentamos ao Senhor a Tua palavra, e nós aqui, Senhor, somos servos do Senhor, cantamos louvores ao Teu nome. Ó Deus, cantamos nesta noite a redenção em Cristo Jesus, e a Tua palavra nos diz, Senhor, o Senhor falou para nós aqui nesta noite, que as nossas vestes foram alvejadas no sangue do Teu Filho. Obrigado, Deus, por tamanha redenção, tamanha salvação efetuada em nossa vida. Agora, pois, ó Deus, usa o Teu servo, humilde servo que o Senhor colocou aqui, ó Deus, para falar, para pregar a Tua palavra. Me ajude, me ilumine e peço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apesar de ser um livro muito pequeno, com apenas um capítulo e 25 versículos, Judas traz um conteúdo importante e também maiúsculo, principalmente para nós que vivemos neste século 21, em meio a tantas heresias, falsos mestres. É bem verdade, irmãos, que os falsos mestres sempre estiveram presentes no meio da igreja, mas agora parece que eles se multiplicaram. Eles estão por toda parte, transvestido de pastor, transvestido de apóstolo, transvestido de ovelha, mas, como diz Apocalipse capítulo 13, a segunda besta, ele fala como cordeiro, mas a sua aparência é de uma besta, não é? Ele não é uma ovelha. Amados irmãos, e Judas escreve para uma comunidade que estava sendo atacada pelos falsos mestres. Nós não sabemos para quem ele escreveu, uma epístola, podemos dizer que uma epístola geral. Ele está escrevendo para crentes. E ele não sabia, mas ele escreveu para nós aqui no Guanabara também. Estamos cercados por esses espiões do inferno. E eles podem estar, sim, no nosso meio. E o propósito de Judas, e o tema e o propósito dessa carta, irmãos, é mostrar a importância de defender a fé contra os falsos mestres que estão infiltrados dentro da igreja. E por igreja, quero dizer que é todo o corpo de Cristo espalhado sobre a terra. Então você vê que Judas é um livro de quê? Apologético. Ele é um livro apologético, é a defesa da fé cristã. E, portanto, queridos irmãos, ele encoraja os crentes a combaterem os falsos mestres e a batalharem diligentemente pela fé, como mostra o versículo 3. Ele chama a atenção daqueles irmãos. Mas o que exatamente os infiltrados faziam dentro da igreja? E o que eles fazem atualmente? Diz Judas que eles usavam a liberdade cristã para defender um estilo de vida imoral na vida prática. Veja bem que moralidade aqui não é somente sexo ilícito, como em Sodoma, e ele fala isso aí no versículo 7, se você quiser comparar isso, ele fala aí no versículo 7 e também no versículo 8, mas também é a presença de pessoas dentro da igreja que rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Quem pertence a Cristo não pratica essas coisas. E como vemos no versículo 9, que não devemos difamar autoridades. Judas cita que nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Ele deixou o diabo nas mãos de Deus. Ele então somente disse: o Senhor te repreenda. Ele não quis inferir em palavras de infâmia contra o diabo. Amados irmãos, estamos em guerra. E por isso é comum a presença de espiões, como nos exércitos, dentro da igreja. É comum isso. E para qual propósito o inimigo intromete e espia no meio do povo de Deus? Aqui no livro de Judas, o propósito principal é trazer divisão, é dividir a igreja.
como mostra aí o versículo 19. Divisões sensuais, e traz divisão à igreja. Um povo dividido perde o alvo, um povo dividido perde a força para lutar. E quantas divisões, amados, estão no meio da igreja? Existem no meio da igreja. Quantas divisões? É possível que em toda a área de atuação da igreja no mundo há uma certa pitada de divisão. E esses espias e esses infiltrados estão aqui exatamente para pegar esses elementos de divisão na igreja e levar a igreja para a bancarrota moral e espiritual. Portanto, eu quero falar nesta noite aqui que há sim infiltrados, mas há também um povo de Deus que adora a Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Há um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. E este povo traz um distintivo. Ele tem um distintivo, uma diferença. Ele tem essa diferença. E Judas nos traz aqui 3 distinções que dá para sabermos quem é o povo de Deus na atualidade. Primeiro, Judas diz no versículo 1a que aquele que pertence a Deus tem uma identificação espiritual com Cristo. Ele tem essa identificação espiritual com Cristo. E Judas começa dizendo: eu sou Judas, servo de Jesus Cristo. Primeiramente, amados irmãos, ele mostra a nossa verdadeira identidade como cidadão do céu. Note você que Judas está se identificando assim. E se somos um com ele, irmãos, então nós temos essa identificação também espiritual com Jesus Cristo. E essa primeira parte do versículo 1 nos mostra claramente o que nos identifica como cristão no mundo. E ele diz aqui, primeiro, servo de Cristo. Esta palavra no grego, doulos, é muito mais do que servo. Servo é um eufemismo para não ficar tão pesado no nosso contexto, né? Mas servo significa escravo. Nós somos escravos de Cristo. Nós temos a nossa vontade rendida a Cristo. Servo é aquele que se subordina à vontade de um superior. E Judas diz: olha, eu sou servo. E eu sou também irmão de Tiago, aquele de Atos capítulo 15, o apóstolo. Eu sou irmão dele, mas ele não se identifica como irmão, primeiramente, de Tiago. Ele diz, primeiramente, antes de ser irmão de Tiago, eu tenho uma identificação com Cristo. E note você também que Judas era meio irmão de Jesus, consanguíneo, porque ele era filho de Maria também. Então ele poderia dizer, eu sou irmão de Jesus. Sou irmão dele. Eu sou irmão consanguíneo de Jesus, como Tiago também é. Irmãos, como nós nos identificaríamos hoje se alguém perguntasse, quem é você? Você falaria que sou servo de Jesus, se você fosse irmão consanguíneo de Jesus. Ou você falaria, eu sou irmão de Jesus. Sabe Jesus aí, milagroso, que andou sobre as águas, que subiu ao céu, que é Deus? Sou irmão dele. Muito obrigado. Sou irmão dele. Não, mas Judas falou, não, sou servo dele. Sou servo dele. Está percebendo, irmãos? Que há uma diferença dentro da igreja de pessoas que têm uma identificação com Cristo, que colocam sua vontade rendida a Cristo, que ele não faz o que ele quer, não é o que ele pensa, é o que Cristo pensa. Esse irmão está debaixo das ordenanças de Deus, ele está debaixo da palavra de Deus, ele é guiado pela palavra de Deus. Ele não fica olhando nem A e nem B, ele não fica olhando à direita nem à esquerda, ele não fica olhando nada disso, ele está subordinado ao senhorio de Cristo. E esta palavra servo aqui nos relata, irmãos, nos remete também a um significado muito importante, que é a humildade. Quem é servo de Cristo é humilde. Judas demonstra humildade quando se identifica, não como irmão do Senhor, sou servo de Jesus. Queridos irmãos, e no mundo cada vez mais elitista, onde os vários círculos sociais predomina a prepotência do figurino, das joias e de tudo mais, do glamour,
da faculdade onde você estuda, do carro que você tem, da casa que você mora, do bairro onde você mora. Tudo isso, irmãos, parece que está levando muitos inadvertidamente a se declararem crentes para terem essas benesses de Deus. Mas Judas que diz: eu sou servo. Se Deus quiser me dar isso aqui, Ele vai me dar. Se Deus não quiser, eu vou morar debaixo de uma choupana, porque eu sou servo. Eu faço a vontade do Senhor. Irmãos, é isso. Quem é servo é humilde. Não tem o tupete, irmãos. Não, ele não tem o nariz empinado. Ele está debaixo de autoridade. Ele está debaixo, irmão, da autoridade da palavra de Deus. Ele é aquele que obedece os ditames da palavra de Deus. Quem é servo, de novo, se rende à vontade do seu Senhor. Isso quer dizer que ele colocou sua vontade rendida ao governo de Cristo. E agora, pelos parâmetros da nossa sociedade do mundo, ser servo de Cristo é deixar de viver, é estar debaixo de uma opressão servil, é perder a vida. Você é tolo, você é bobo, você é um idiota de ir para a igreja e, digamos assim, de dar dinheiro para o pastor. Você é um idiota. Irmãos, ele não entende o que é ser servo de Cristo. Ele não entende o que é isso. Ele não tem, irmãos, essa paz que nós cantamos aqui tão bem. Ele não entende, irmãos, como o Espírito Santo vem aqui juntamente conosco e unge nossa voz para cantar tão bonito como nós cantamos. É a presença do Espírito Santo no nosso meio. É o Espírito Santo dando vida. É o Espírito Santo trazendo entusiasmo para a igreja. É o Espírito Santo soprando a vida e vida com abundante na nossa vida e na nossa família. Mas eles não entendem isso. Eles acham que isso é ser subordinado a homens. Meus irmãos, e Judas fala: eu tenho a minha vontade rendida ao Senhor. E a segunda coisa aqui, que tem uma identificação espiritual, a primeira é ser servo. E a segunda é pertencer à família de Jesus. Judas diz: eu sou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eu sou da mesma família de Tiago. Tiago era irmão de Jesus, eu sou irmão dele. Então eu pertenço também à mesma família de Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos, quando a gente entende isso. E quando nós vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo fala lá, irmãos, que nós estamos sendo moldados. O caráter de Cristo está sendo impresso na nossa vida e a salvação tem esse propósito, tem esse mistério de nos moldar no caráter de Cristo. E Paulo diz lá, para que ele é o primogênito de muitos irmãos, para que a imagem de Cristo seja impressa em nós. É que quando nós andamos no mundo, trabalhando na empresa, a imagem de Cristo é impressa em nós, e nós não precisamos de imagem de Cristo na igreja, que nós já somos a imagem de Cristo. Isso é ser servo, isso é pertencer à família de Jesus. E é por isso, irmãos, que nós não estamos sozinhos no mundo, porque temos uma irmandade, somos uma família, a família de Jesus Cristo. Judas diz que era irmão de Tiago, ou seja, pertencente à mesma família de Jesus Cristo. Então, irmãos, veja o ponto deste texto. Antes da regeneração, éramos somente filhos de Adão, carregávamos o DNA de Adão, as mazelas de Adão, a tristeza de Adão, a perdição de Adão. Mas quando veio Jesus, quando veio o Filho de Deus, Deus mesmo nos enxertou nesta oliveira e hoje nós somos um com Jesus. E nós podemos dizer: eu tenho um irmão no céu que é Deus. Ele é Deus e é meu irmão. E ao mesmo tempo eu sou servo dele. Que bênção isso. Que bênção isso. Isso, irmãos, nos encoraja. Isso nos impulsiona a viver nesse mundo de aflição. Com problemas de todos os tipos que nós passamos. Isso nos ajuda. Isso, irmãos, nos dá poder para vencer todas essas situações tão desfavoráveis que estamos passando no mundo. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. E agora eu também sou irmão dele, sou irmão de Judas, e nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Temos o mesmo Pai e temos um irmão primogênito que está no céu, que é Deus que intercede por nós.
Que maravilha, irmãos! E o segundo distintivo que Judas nos traz aqui, aquele que tem esse distintivo, ele tem os benefícios dos atos graciosos de Deus, versículo 1b, está aí. Irmão, tem 3 distintivos aqui, 3 distintivos, que coisa! Você já parou para pensar nesses 2 versículos tão pequenininhos, como que estão carregados de Deus, como estão carregados, não da palavra de Deus, da promessa de Deus, da mensagem de Deus, do amor de Deus, irmãos, como que ele está carregado de Deus para a nossa vida. E às vezes fazemos uma leitura tão aleatória, tão apressada, e nós não observamos isso. Amados irmãos, ninguém, mas ninguém entra no reino de Deus sem um documento espiritual. Ele precisa de um distintivo, ele precisa de um documento espiritual. Precisa constar na identidade espiritual que somos e também a nossa filiação com Deus. Somos servos de Jesus Cristo, porque nossas vontades foram rendidas a Cristo, a vontade dele. E por isso, irmãos, agora nos tornamos membros da sua família. Mas tem aqui, irmão, 3 atos de Deus para nós. Veja bem, esses atos não partem de nós para lá, partem de Deus para nós. É Ele que nos colocou na família dele, é Ele que nos amou com amor eterno, é Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo, é Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida, é Ele, e por nós, irmão, Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue precioso. Isso, irmão, faz a gente ter um olhar altaneiro, um olhar sobrancelho, isso faz, irmão, a gente passar muros. O salmista Davi diz: com o Senhor nós pularemos muralhas, com o Senhor nós venceremos, com o Senhor. Irmãos, então veja bem aqui o que Judas nos fala. Aos chamados, aos chamados. Aqui a teologia reformada chama de chamado eficaz. Chamado eficaz. E Judas nos diz que aquelas pessoas para as quais ele estava escrevendo não eram intrusas, não eram infiltrados, foram chamados para estar ali. Nós não somos intrusos, nós somos chamados para estar aqui. Nós somos chamados para cantar com muita determinação e galhardia diante do Senhor. Nós somos chamados para estar aqui. E nós, irmãos, viemos aqui não porque somos bonzinhos, porque nós fomos chamados. O Espírito Santo, além de nos chamar e nos colocar, Paulo tem uma outra nomenclatura para dizer isso. Ele diz em Colossenses 1,13 que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o reino de Deus. E isto aqui, irmãos, que maravilha! Judas fala, aos chamados, os falsos crentes, irmãos, que não querem se submeter ao senhorio de Cristo, eles não foram chamados. É uma prova de que eles não foram chamados. Não foram. Mas aqueles irmãos faziam parte do grande número dos chamados para a salvação. E ninguém, mas ninguém, torna-se servo de Deus e pertence à família por vontade própria. Judas diz que é preciso ser chamado por Deus. As Escrituras falam sobre 2 chamados. O chamado para os ouvidos e o chamado para a alma. Jesus falou isso em Mateus capítulo 22, versículo 1 até o 14. Jesus contou uma parábola de que um rei resolveu dar uma festa. Vou dar uma festa. E mandou seus servos entrar na cidade e convidar as pessoas para irem à sua festa. E falou, está tudo preparado, eu já matei os bois, estão tudo cevados, já matei, preparei tudo. Mas sabe o que eles fizeram? O rei mandou chamar. Mas sabe o que eles fizeram? Não se importaram. Está lá em Mateus 22. Está claro lá o que Jesus falou. Eles não se importaram. E foram uns para os campos e outros para cuidar dos seus negócios. E pior, esse grupo agarrou os servos do rei, maltrataram os servos do rei e fizeram o quê? Mataram todos os servos do rei. Diante desta segunda recusa, o rei ficou muito irado e enviou suas tropas agora. Não enviou servo mais, enviou seu exército. E Jesus falou lá que ele exterminou aqueles assassinos e também deu autorização para incendiar a cidade.
Desta vez ele mandou os servos irem para encruzilhadas e convidar qualquer um que estivesse entrando na cidade, porque não existia mais cidade, estava queimada. Então, aqueles que estivessem entrando na cidade, olha, vinde. E os servos instou com eles para ir ao salão de festa. E a casa ficou cheia, o salão de festa ficou cheio. Chamados. Mas teve um lá, no meio da multidão, do chamado, que não estava trajando a indumentária celestial, a indumentária do rei. Ele estava com veste estranha. E o rei chegou: amigo, como é que você entrou aqui? E ele ficou mudo, ele não falou. Jesus falou, ele ficou mudo. Ele não falou, o rei pega, ele joga para as trevas exteriores. Joga essa pessoa que não quis vestir as vestes aqui do meu reinado. E Jesus conclui lá no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Judas aqui fala, vocês foram chamados. Irmãos da igreja de Guanabara, vocês foram chamados. Poderiam não ter sido, mas Deus, bondosa, misericordiosamente, graciosamente, irmão, nos chamou. E nós atendemos ao seu chamado, não é porque nós somos melhores, não, é porque nós éramos os piores. Mas Ele abriu a nossa alma, abriu o nosso entendimento. E Ele fez, irmãos, chegar até o seu trono de graça e adorar a Ele em espírito e em verdade. Esses são os chamados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, que esse chamado se dá pela pregação do Evangelho. Nem todo mundo que ouve a pregação do Evangelho darão crédito à pregação, mas aqueles que o Senhor chamou eficazmente vão dar crédito à pregação do Evangelho. Irmão, pense nesse ponto aqui. Qual luta você está passando? Qual problema você está passando? Não se esqueça, isso é de somenos. Isso é o mínimo, porque a maior bênção Deus te deu. Você é chamado para estar na família dele. Você pertence à família dele. Que maravilha, irmão, que Judas nos fala aqui. Outro ato gracioso de Deus, amados pelo Pai, chamados e amados. E observe que Judas coloca aqui no grego, no perfeito, o particípio perfeito, quer dizer, fomos amados, estamos sendo amados e continuaremos sendo amados. Não importa, irmãos, o nosso deslize, não importa o nosso pecado, nós continuaremos sendo amados por Deus. Continuaremos sendo amados por Deus, porque Deus, irmãos, nos chamou com santa vocação. É claro, irmãos, que o Senhor, a palavra de Deus, sempre nos exorta a tomar cuidado, a orar, a vigiar, que vem disciplina, vem açoite, mas nunca deixaremos de ser amados por Deus. Deus nos acolheu, amados pelo Pai, amados. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou em amor. Ele nos predestinou em amor. Não foi algo, irmãos, forçado, mas veio do coração de Deus, a nossa eleição e a nossa predestinação. Mas não somente isso, Paulo diz em Romanos 5 e 8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não mandou Gabriel, ele não mandou o arcanjo Miguel, ele mandou o seu filho para morrer por mim e por você. Isto, irmãos, é amor do Pai. Isto é o santo evangelho de Cristo. A salvação não é por obras, é por graça de Deus, é por ser chamado por Deus, é por ser acolhido, irmão, no coração de Deus. Isso é salvação. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Mas também está aqui, irmãos, outra graça maravilhosa de Deus ao seu povo, guardados em Cristo. Guardados. Chamados, amados e guardados. O chamado eficaz, juntamente com o amor do Pai, redunda em segurança para nós. É o que vemos na última parte, guardados em Jesus Cristo. Algumas traduções trazem a expressão guardados para Jesus Cristo. Não importa, tanto se é em Jesus ou para Jesus, o resultado é o mesmo.
nós estamos sendo guardados. Se Deus abrisse os seus olhos, irmãos, para você ver como Satanás arrumou estratégia para te derrubar, para te minar a sua fé. Se Deus abrir seus olhos para você ver essas coisas, milhares e miríades de demônios lutando contra você, e o Senhor ali, aqui você não toca. Nesses você não toca, porque eles são meus. Eu guardo em meu nome. Jesus diz lá, irmãos, na oração sacerdotal, em João 17, ó Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu guardei em teu nome. Eu guardei. Por isso agora, eu vou sair daqui do mundo, ó Pai, guarda-os agora em teu nome. Irmão, nós estamos debaixo dessa oração intercessória de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo para uma comunidade tão sofredora, uns crentes perdendo seus bens, perseguição, as casas sendo tomadas. O apóstolo Pedro, inclusive, escreveu aqui que haviam crentes sendo esbofeteados na face, apanhando, e ele escreve para esses crentes sofridos, que estavam perdendo a sua herança, perdendo o seu patrimônio, e Pedro diz, vocês têm uma herança incorruptível e inacessível no céu. E outra coisa, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oh, queridos irmãos, estão sendo guardados. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Nós estamos até aqui, irmãos, porque o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo, ele diz, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completar até a vinda de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. É por isso. Não é porque nós somos bons, não. Não é porque o pastor está aqui, não. Não é porque os oficiais da igreja estão aqui, não. É porque a equipe de cântico que está cantando aqui, não. Você está aqui porque Cristo te trouxe. Cristo te salvou. Cristo abriu sua mente. Cristo te encorajou. É Ele que faz tudo em nós, irmão. Por isso nós estamos aqui. Mas, irmãos, tem um terceiro distintivo. Nós temos bênção exclusiva. Não parou, né, irmãos? Chamado, amado, guardado. Mas agora nós temos mais. Judas parece que gosta de tríade, né? Amado, guardado, chamado. E agora ele vai falar misericórdia, paz e amor, que nós temos também. Então essas bênçãos são exclusivas. Não são para os infiltrados. Não são. Não são para os falsos mestres. Não são para os falsos crentes. Essas bênçãos são exclusivas para os chamados, para os amados e para os guardados. E não para por aí. E Judas disse, misericórdia. Está aí no versículo 2, né? Misericórdia, a paz e o amor vos sejam, o quê? Somadas? Multiplicadas. Mas é bênção. É muita bênção para nós. Misericórdia, amor e paz são nossas em Cristo Jesus. A misericórdia tem sua origem em Deus e nunca no homem. E ela pode ser experimentada dentro do relacionamento com Deus. Fora do relacionamento com Deus, ninguém, irmãos, exerce misericórdia. Ninguém vai alcançar misericórdia. Fora da comunhão com Deus, irmãos, ninguém consegue ter um relacionamento também de misericórdia com o seu semelhante. Os ímpios que não têm a mediação de Cristo para um relacionamento com Deus sofrerão eterno juízo sem misericórdia. Mas nós estamos guardados pela misericórdia do Senhor. O segundo passo da misericórdia divina é a capacidade, irmãos, que recebemos de Deus para exercer misericórdia às demais pessoas. Nós fomos alcançados pela misericórdia e Deus nos capacita também para ter um relacionamento de misericórdia. Conosco somos uma família. Somos uma família e precisamos exercer essa misericórdia. A mão de Deus estendida em favor dos miseráveis, com longanimidade, mesmo a pessoa merecendo o juízo. Isso é misericórdia.
merecíamos o juízo de Deus, mas Deus estendeu sua mão e nos tirou como diz o Salmo 40, de um poço profundo, de um laço terrível. Ele nos tirou de um tremedal de lodo e firmou os nossos passos sobre a rocha. Isso é misericórdia, isso é graça. Mas também o apóstolo Paulo, o apóstolo Judas, melhor dizendo, diz que nós temos paz. Cristo é a nossa paz. A paz aqui, irmãos, é que havia uma parede de separação entre Deus e o pecador. Por causa do nosso pecado, não poderíamos nos relacionar com Deus. Não poderíamos falar com Deus. Estávamos de cara fechada com Deus. O acesso estava bloqueado. E na linguagem do profeta Isaías 59, o profeta Isaías diz: a mão de Deus não está encolhida, que não possa salvar, e nem os ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas a nossa iniquidade faz separação de nós com o nosso Deus. Mas Jesus veio e, irmãos, colocou a cruz nesse abismo, e nós passamos através da cruz no relacionamento com Deus. Isso é paz. Podemos orar a Deus. Podemos, irmãos, falar com Deus aonde estivermos. Podemos clamar por graça, por misericórdia, porque a parede de separação foi quebrada em Cristo Jesus. E agora, irmão, nós temos paz. É uma paz também que está dentro de nós, não do lado de fora de nós, é dentro de nós. Você já passou por aqueles problemas tão profundos na vida e você ora, pede a Deus misericórdia, pede a Deus que venha afagar o seu coração e de repente você sente, irmãos, é como com a água fria dentro do seu coração, te trazendo paz, te trazendo, irmãos, tranquilidade. Isto também, irmãos, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas Judas está falando aqui, não é só isso, é amor também. Misericórdia que redunda em paz, e dessas duas graças nascem o amor. Quanto mais, irmãos, nos achegarmos ao trono de Deus, mais recebemos dele misericórdia. É mentira do diabo que quando nós pecamos, nós devemos nos afastar. É mentira dele, ele quer isso mesmo. Mas quando nós pecamos, diz a Bíblia que nós devemos nos achegar ao trono da graça, para alcançar misericórdia em tempo oportuno. Irmãos, isso é coisa do maligno que sopra na mente das pessoas para se afastarem de Deus. É isso que ele quer. Mas, irmãos, nós estamos dentro do braço misericordioso e amoroso do nosso Deus. Nós estamos aqui, irmãos, por causa do amor de Deus. E eu entendo, irmãos, que todas essas bênçãos que Jesus está falando que serão multiplicadas, é porque quanto mais você se achegar a Deus, mais misericórdia você tem. Se você aprendeu a tabuada da adição, Deus nos ensina aqui a estudar a tabuada da multiplicação, porque graça, amor e misericórdia são multiplicadas em nós, e não são somadas, multiplicadas em nós. É isso, irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Embora, irmão, todos estejam juntos no mesmo lugar, contudo, as Escrituras falam claramente que há dois grupos de pessoas no mundo. Dois grupos. Os selados e os marcados. Selados e marcados. O povo de Deus está selado pelo Espírito Santo da promessa. Este selo fala de propriedade exclusiva de Deus e diz que pertencemos a Deus. Só adentrarão os portais eternos do reino de Deus aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. E não há confusão entre os selados e marcados, porque a Escritura também diz que Deus conhece o que são seus. Aparta-se da iniquidade todos aqueles que professam o seu nome. Deus conhece o que são seus. A palavra de Deus também fala que há um grupo de marcados. E essa marca, Apocalipse chama de marca da besta. Essa é a igreja do dragão e do falso profeta. Está tudo misturado, como nós vemos na parábola do joio e trigo. Parece joio, parece na verdade trigo, parece, fala bonito, tem uma oratória que encanta, tem um conhecimento teológico muito profundo, mas são infiltrados, são pessoas infiltradas no meio. E esses são marcados. E Apocalipse 13, versículo 8, que esses que são marcados pela besta vão adorar a besta.
Mas aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, não vão adorar a besta. Nós não adoramos, irmãos, o mundo. Nós não estamos, irmãos, debaixo dos ditames do mundo, mas dos ditames da palavra de Deus e do senhorio de Cristo. É isso, irmãos, que temos que ficar aqui nessa noite. É certo que tem selados e marcados todo mundo junto. É certo que tem o povo de Deus e tem os infiltrados. É certo que isso vai continuar até no juízo final. Mas, irmãos, entenda que ao passo que os selados buscam sempre a renovação da mente pela palavra de Deus, o selado coloca suas mentes cativas a Cristo e lutam pela paz no meio do povo de Deus. Os marcados gostam de confusão. Eles lutam para dividir a igreja em todo sentido, porque eles não são do corpo de Cristo, não pertencem a Cristo. Por isso vemos nesse sermão, irmãos, os distintivos que separam um grupo do outro. Qual grupo você pertence? Você é selado ou marcado? Você tem o distintivo celestial? Se você tem isso, irmãos, você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Você tem a salvação eterna em Cristo Jesus. E também, por mais que você passe por problema aqui, diz a palavra de Deus, que o Espírito de Deus fala conosco aqui através da Santa Escritura, que nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus.